Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos aí dar continuidade ao nosso estudo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente para a gente ver como que a gente fica, tá bom? Como a gente faz a nossa analogia no capítulo e dentro dos versículos, nós vamos hoje fazer a leitura somente das notas explicativas. Se a gente conseguir aí ter um tempo legal, uma qualidade legal, a gente vai começar a fazer nesse formato, tá bom? A gente lê o capítulo e o versículo dentro de 15 minutinhos e faz a analogia. E depois, quando a gente for fazer as notas explicativas, eu faço só a leitura e um complemento aí dentro das notas explicativas, tá bom? Pra gente ver se a gente consegue aí trabalhar um pouquinho melhor, né, na agilidade aí com o evangelho, tá bom? Como às vezes tem muitas notas explicativas, então às vezes a gente tá, né, um pouquinho em cima, a gente acaba, né, fazendo muito, a gente ainda tá no capítulo 18 ainda do Evangelho de Mateus, né? Então a gente tem bastante coisas aí pra gente ver antes de chegar em Marcos, né? Então vamos ver se a gente consegue aí dar um tempo maior, porque a gente já tá aí há 122 dias, né? Caminhando junto nessa jornada, amém? Vamos orar? Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa tocar o nosso coração, que traga, assim, a nossa sabedoria, conhecimento e discernimento para ouvir as suas palavras. Que o Senhor, assim, possa estar presente nesse momento, nessa leitura, e nos intua, assim, o conhecimento verdadeiro através das suas palavras. Que Jesus esteja conosco em coração e nos orientando dentro de todo o caminho do seu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Notas explicativas, 18:1 a 20:34. Comunidade do Messias revelado. Este é o quarto dos 5 princípios discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Veja na introdução assuntos principais e as características literárias. À medida que seu ministério terreno se aproximou do fim, Jesus passou um tempo considerável elucidando sua identidade e missão. Capítulos 14 a 17. Ele instrui seus discípulos sobre a natureza da sua comunidade da aliança, explicando as características da comunidade do reino. Capítulo 18. Suas implicações para a santidade do casamento, 19:1 a 12, e seu valor, 19:13 a 20 e 34. Capítulo 18. Características da vida na comunidade do reino. Jesus instrui os discípulos sobre o tipo de vida em comunidade que deve caracterizar as relações dos discípulos uns com os outros e com o mundo em geral. 18:1. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos entendem erroneamente a grandeza em termos de esforço, realização e status humanos. 18:2 a 4. Aquela que se humilhar como esta criança. A humildade de uma criança coexiste em inocente confiança, vulnerabilidade e incapacidade de fazer progresso sem medida. A direção e os recursos do pai ou da mãe. 18:5 a 6. As expressões, tal como esta, veja versos 2 a 4. E um desses pequeninos que crê em mim, se refere a discípulos de Cristo. Compare 10, 40 a 42. 18:6 a 9. Fosse afogado na profundeza do mar. Seu pé leva você a tropeçar. Corte-o. Se um dos seus dedos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Jesus usa a hiperbole, exagero intencional, para enfatizar a necessidade de rigorosidade, autodisciplina e a remoção radical do pecado na vida do discípulo, antes que ele
leve ao juízo. Veja a nota 5:29 a 30. O grego para enfermo em 18:9 é Gerrana, um nome derivado do Vale dos Filhos de Rinom, próximo a Jerusalém. Compare 2 Reis 23:10, Jeremias 7:31, 19 e 2. Nesse vale, o lixo era queimado constantemente, de modo que o lugar passou a ser visto como uma metáfora para o fogo do inferno. Compare Mateus 13:12 e Apocalipse 20:15. 18:10. O Pai Celeste usa anjos para cuidar dos pequeninos discípulos. Compare Hebreus 1:14. Porém, a expressão os anjos deles não surgem que a cada discípulo seja conferido um anjo da guarda. Veem incessantemente a face de meu Pai Celestial. Estes anjos, contudo, têm comunicação livre e continua com Deus. 18:12. 100 ovelhas e uma delas se desgarrar. Aqui a ovelha perdida representa uma pessoa crente, contudo, na parábola semelhante em Lucas 15:3 a 7. Ela simboliza um descrente. Jesus se baseia nas imagens do Antigo Testamento sobre o povo de Deus como as ovelhas seguras, como por exemplo em Salmos 119 e 176, Jeremias 23, 1 a 3, 56, Isaías 31 a 30 e também João 10, 7 a 8, 1 Pedro 5, 2 a 4 e Apocalipse 7, 17, 18, 19. Que se perca um só desses pequeninos. Uma possibilidade real e não obstante perigosa é que os aparentes seguidores de Jesus não sejam de modo algum verdadeiros discípulos, mas apenas simulem ser crentes. Por exemplo, os Judas Iscariotes. 18:15. Vá e arrependa-o em particular. Se uma questão puder se resolver sem que os outros indivíduos sejam envolvidos, isso impedirá que os boatos, o mal entendido se multipliquem e que conflito se espalhe. Ganhou. O objetivo é a restauração do ofensor, seja um irmão ou uma irmã ao caminho do discipulado. 18:16. Depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Segue a diretriz de Deuteronômios 19:15 e se refere às testemunhas para se subsequente confrontação descrita nesse versículo, não necessariamente testemunhas oculares da ofensa original. Mateus 18:15. 18:17. Se a parte ofensora do versos 15 e 16 não se arrepender depois que a questão for colocada perante toda a igreja, então ela deve ser excluída da comunhão e considerada descrente. Gentil e publicano são quem deliberadamente se rebela contra Deus. 18:18. Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. A autoridade fundamental de Pedro é estendida a toda a comunidade dos discípulos. Isso lhes dá autoridade para anunciarem os termos pelos quais Deus perdoa ou recusa perdoar os pecados aos discípulos rebeldes. Veja a nota 16, 19. 18:20. Ali estou no meio deles. Jesus afirma que estará divinamente presente entre seus discípulos quando eles buscam unidade ao tomar decisões, o que é corretamente entendido também como uma afirmação de onipresença e, consequentemente, de divindade. 18, 21 a 22. Até quantas vezes que eu lhe perdoe? No judaísmo, 3 vezes era suficiente para demonstrar um espírito perdoador, com base em Jó 33, 29 a 30, Amós 1, 3, 2, 6.
Desta forma, Pedro 7 acredita que tem demonstrado generosidade, porém os verdadeiros discípulos de Jesus devem perdoar sem manter uma contagem, 70 vezes 7. Isso pode ecoar e inverter a arrogância de Lameque quanto à vingança em Gênesis 4:24. 18:24, 10.000 talentos. Nos tempos do Antigo Testamento, o talento era uma unidade de peso equivalente a 34 quilos. Nos tempos do Novo Testamento, ele era uma unidade de cálculo monetária, embora não uma moeda real, que valia cerca de 6 dracmas, e equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador. Um trabalhador comum recebia cerca de 1 denário por dia. Esses, em valores atuais, aproximadamente, se um trabalhador recebe 15 por hora, em 2.000 horas anuais receberia 30.000 por ano, e um talento equivalia a 600. Assim, 10.000 talentos representa epibolicamente uma dívida incalculável nos termos de hoje, cerca de 6 bilhões. 18:25. Fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, uma prática comum no mundo antigo. Êxodo 21, 2-15, Deuteronômios 15, 12-18, 2 Reis 4, 1 e deixa eu ver esse daqui que eu não lembro, amores. Neemias. E Neemias 5, 4, 8. Frequentemente, como castigo às pessoas cujas dívidas eram impostas de serem pagas. 18, 27. Perdoou-lhe a dívida. O perdão de uma dívida tão grande, equivalente a 6 bilhões, veja a nota verso 24, é uma dramática ilustração da enorme dívida que as pessoas têm por causa de seus pecados para com o santo e justo Deus, da total incapacidade de as pessoas poderem pagar tal dívida, porque o salário do pecado é a morte. Da grande paciência e misericórdia de Deus. Mateus 18, 26-29. Ali é Romanos 6, 23. Em reter o seu justo e imediato juízo que todas as pessoas merecem por causa dos pecados e da graciosa provisão de Deus, advindas da morte e ressurreição de Cristo para pagar a dívida dos pecados e quebrar o poder do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Os dois pontos centrais da parábola são, primeira, que o dom da salvação é imensamente grandioso. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande a salvação? Hebreus 2:3. E a segunda, que se uma pessoa não for igualmente misericordiosa para com os outros, isso significa que a misericórdia de Deus não tem um efeito salvífico sobre ela, Mateus 18, 32, 33, e que ela será obrigada a pagar as consequências por si mesma, versos 34 a 35. 18, 28, 32, 100 denários. Esta ainda era uma grande quantia equivalente a 20 semanas de trabalho de um trabalhador comum. Porém, comparada à dívida que o próprio servo mal tinha, 6 bilhões, era relativamente pequena. A relutância do servo em perdoar este valor, mesmo após sua intransponível dívida, havia sido perdoada, revelava o caráter verdadeiro, malvado do servo, versos 32, bem como revelava que ele não havia sido realmente transformado pelo perdão que seu senhor lhe estendera. 18:34. Entregou aquele servo aos carrascos, uma alusão metafórica ao castigo eterno que o servo malvado com justiça merecia. Compare 8, 12, 10, 28, 13, 42 a 49, 50 e 22, 13 e 24, 51. Meus amores, se no Instagram
parar, depois vocês vão lá no YouTube, tá? Porque eu vou terminar, tá bom? E a gente vai dar os 15 minutos aqui. 18:35. Se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, um coração transformado deve resultar em uma vida transformada que oferece a mesma misericórdia e o perdão que foram recebidos de Deus. Compare Isaías 42. Alguém que não consegue perdão aos outros mostra que seu próprio coração não experimentou o perdão de Deus. Em toda a Escritura, o coração se refere ao centro da existência de uma pessoa, incluindo sua razão, suas emoções e sua vontade. Bom, então a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente começa o capítulo 19. Vamos tentar fazer dessa forma. Se der certo, a gente continua, tá? A gente faz a leitura do capítulo dentro das analogias, né? Dos exercícios do dia. E aí, um dia a gente extrapola um pouquinho o horário só para fazer a leitura geral das notas explicativas, tá? Mesmo que a gente ficar mais que 15 minutinhos, mas é somente uma leitura complementar, né? Dentro de tudo que a gente já vem falando, tá? E a gente vendo aí dentro da nossa analogia, esse capítulo 18 fala muito do perdão, muito da forma como Deus, né, vai atrás das suas, né, como ele fala da ovelha desgarrada, que Deus não deixa, né, uma ovelha se perder, né, que quando a gente tropeça, né, a gente levanta e continua, né, pelo seu caminho. E também como a gente precisa olhar através aí do perdão. Porque às vezes a gente espera o perdão do Pai, mas não damos o perdão ao nosso irmão. Que da mesma forma como nós fomos perdoados, como Deus perdoou, a gente também precisa perdoar os nossos irmãos. Amém? E que Deus nunca vai abandonar uma ovelha que se desgarrou, porque todos são merecedores do seu reino e nenhum pai exclui o seu filho permanentemente. Ele permite, às vezes, ele seguir o caminho que ele escolheu, mas uma hora ele volta a salvar esse filho. Amém? Senhor, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, que nesse dia de hoje possamos olhar para o seu evangelho e assim seguir, no intuito de perdoar os nossos irmãos, aqueles que nós consideramos inimigos, mas que na verdade são irmãos de espírito, que estamos aqui em comunhão para que possamos aprender uns com os outros. Que os seus ensinamentos nos traga essa sabedoria e nos ajude a conduzir a nossa vida de forma leve e gentil, como o Senhor tem para conosco toda essa gentileza de nos perdoar e nunca deixar uma ovelha desgarrada muito tempo longe do seu caminho. Que Jesus assim abençoe o nosso dia, o nosso sábado e que tenhamos assim grandes reflexões. Olhar também, Senhor, por todas as pessoas que nesse momento sentem uma dor, um incômodo. Interceda por elas, Senhor. Coloque suas mãos nas feridas, nas dores físicas, emocionais e mentais. Que o coração dessa pessoa seja abrandado nesse momento pelo vosso amor, pelo vosso toque, e que os anjos de luz estejam com essas pessoas nesse momento. Em nome de Jesus, agradecemos por esse momento. Amém. Amém, meus amores? Até amanhã. Que Jesus os abençoe.